Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Dessa vez a gente vai estudar um pouquinho sobre a teoria atômica e os elementos químicos. É uma introdução à química fundamental. Então pega aí o seu material e vamos lá, vamos começar a estudar. Anota aquelas informações que forem importantes, acompanha a aula e eu vou estar explicando para vocês passo a passo um pouquinho desse conteúdo. Para a gente iniciar aqui sobre química fundamental, é interessante a gente saber alguns conceitos. A gente vai estudar composição da matéria, né? A gente sabe que a matéria é formada por partículas extremamente pequenas, chamadas de átomos. E os átomos, né, o nome original, a palavra átomo tem como prefixo A, que significa não, é um prefixo de negação. E no grego, a palavra tomo vem de tomos, que quer dizer divisível. Então, o A, que é o não, divisível. Então, partícula indivisível, aquilo que não tem como diminuir. Acreditavam-se que a matéria ela é formada por partículas extremamente pequenas, que chega a um certo momento que você já não tem como mais diminuir o tamanho daquela partícula, ou seja, ela é a menor partícula que pode existir. E esse conceito ficou, então, definido como átomo. Vamos tomar como verdade a primeiro passo, essa afirmação. Então, átomo seria a menor coisa que existe. Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. A gente vai estudar logo à frente o que significa número atômico, né? Vamos ver um pouco mais sobre os elementos químicos. A princípio, eu estou só conceituando para vocês. Então, o elemento químico é um conjunto de átomos iguais, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui a gente encontra todos os elementos, né, encontrados na natureza. Então aqui a gente tem a sua grande maioria, na verdade numa tabela mais atual, aqui ainda existe alguns átomos, né, sendo estudados, um total de 118, mas aqui já dá para a gente ter uma grande ideia, já é suficiente para a gente estudar nesse primeiro momento. Aqui nessa tabela periódica dos elementos químicos, a gente tem organizado, né, de uma certa forma, os elementos químicos que compõem o universo. Tudo que existe é feito de átomo e os tipos de átomos que formam tudo que existe estão retratados aqui nessa tabela, que a gente chama de tabela periódica. Tá? Por exemplo, o elemento oxigênio, está aqui, ó, o oxigênio. Tá vendo? O elemento carbono está aqui, o elemento hidrogênio está aqui, bem como também o nitrogênio, o enxofre está aqui, ó. Esses que eu circulei, por exemplo, eles estão formando, na sua grande maioria, o nosso corpo. Né? O nosso corpo, feito aí de carne e osso, ele é feito basicamente, na maior parte, desses elementos químicos que eu circulei aqui. É claro que tem outras coisas compondo o nosso organismo, igual o cálcio aqui, ó. O cálcio está presente nos nossos ossos, né? O elemento ferro aqui, ó, ele está compondo o nosso sangue. Enfim, tem vários outros elementos aqui que compõem o nosso corpo, outros que não compõem, mas que está presente na nossa sociedade também. Por exemplo, aqui, ó, o ouro. O ouro é um elemento químico. Um anel de ouro puro ele é feito unicamente do elemento ouro. Claro que uma quantidade incontáveis de átomos compondo aquele objeto. Vamos lá. Então, tomando como princípio que o átomo ele é indivisível, não tem como diminuir em partes menores, vamos considerar que essa ideia ela é uma ideia muito antiga. Antes de Cristo, lá na Grécia, onde os filósofos eles tentavam propor teorias sobre as coisas, eles já propunham esse modelo, até o termo foi lá que foi criado, esse modelo de
que a matéria ela chega um momento que ela se torna indivisível de tão pequena, e esse conceito ele perdurou por um bom tempo, né? Inclusive John Dalton, que foi um químico, né? Nesse período de 1766 a 1844, ele postulou um modelo atômico de como seria um átomo. Para ele, né, o que a gente resume, né, na ideia de que para ele átomo era uma partícula indivisível, né, como se fosse uma esfera, conforme você pode observar aí em cima, né, uma esfera maciça, toda preenchida, que não tem como dividir em partes menores. Então, para Dalton, cada um daqueles elementos conhecido até essa época aí, porque tinha muitos elementos nessa época que ainda não tinham sido conhecidos, descobertos, né? Alguns dos que já tinham sido descobertos, para ele, não passavam de esferas extremamente pequenas, né? Impossível da gente enxergar, nem com microscópio comum tem como ver, de tão pequena, mas que para ele eram esferas pequenas, e cada elemento conhecido na época era do tamanho de uma esfera diferente. Então, para ele, o ouro era uma esfera com um certo diâmetro, né? Um carbono era uma esfera com outro diâmetro e outras características, enfim, todas elas eram esferas pequenas e indivisíveis. Posteriormente, uma outra pessoa, Joseph Thomson, né, ele propôs um modelo diferenciado. Ele pegou aquela ideia de Dalton de que o átomo era uma esfera maciça e ele acrescentou algumas informações. Então ele melhorou um pouco esse modelo de Dalton. Segundo Thomson, um átomo ele tinha cargas elétricas. Foi descoberto nessa época a presença de cargas elétricas, né, a existência de eletricidade, né, então, ou seja, algumas cargas elétricas negativas partiam dos átomos. Então quer dizer que um átomo ele não é simplesmente uma esfera, né, maciça sem nada. Existe ali partículas negativas. Mas um átomo ele era uma estrutura neutra, ou seja, se tinha partículas negativas, tinha que ter a mesma quantidade de carga positiva também. Então, o que foi elaborado? Para Thomson, um átomo, essa parte cinza aqui que vocês podem ver, era uma única estrutura com carga positiva. Então, toda essa parte cinza era uma única estrutura com carga positiva. Enquanto que grudadas nessa carga positiva, você tinha várias outras com carga negativa. Então, essas estruturas branquinhas aqui seriam estruturas com cargas negativas grudadas numa estrutura maior com carga positiva. Então, na ideia de Thomson, um átomo era desse jeito. E aí, posteriormente, uma pessoa chamada de Ernest Rutherford propôs um outro modelo atômico onde, para ele, a estrutura negativa não estava grudada na estrutura positiva, existia um espaçamento entre elas. E essa ideia foi complementada por Niels Bohr e então formou um modelo que a gente chama de Rutherford-Bohr. Seria aí dois, né, na verdade tem até a participação de um terceiro cientista aí para formular esse modelo atômico, que é o modelo que a gente vai usar na nossa aula. Atualmente já tem até um modelo mais moderno, né? Mas esse modelo é o suficiente para a gente entender, a princípio, a nossa química fundamental. Ok? Então, tomando como base esse modelo aí, a nossa aula e tudo que vocês vão aprender de química até então, para esse ano, para o ensino médio, né? E de repente para o resto da vida de vocês, vai depender, a princípio, desse modelo aí. Certamente você já deve ter visto uma imagem dessa. Né? Isso aí é um átomo, segundo o modelo Rutherford-Bohr, e mostra nesse átomo, a princípio, duas regiões. Então vamos estudar essa estrutura aqui. Acompanha comigo aí. Primeiramente,
Aqui no meio, a gente tem uma região, então essa região aqui no meio, é uma região que a gente vai chamar de núcleo. Então, núcleo. Paciência aí que eu estou tentando escrever aqui, tá? Beleza. Vamos focar nessa parte aqui do núcleo, depois a gente vê o resto. No núcleo, se você observar aqui, você vai ver a presença de esferas vermelhas e pretas. Tá vendo? Essas esferas elas estão grudadas umas nas outras, formando, portanto, essa região aqui que a gente vai chamar de núcleo. A esfera vermelha, ela tem carga positiva. Então, essas 3 esferas vermelhas que estão aqui, elas vão ter cargas ou carga positiva. Tá vendo? Então, a esfera vermelha, a esfera vermelha, ela tem carga positiva. Okay? E ela tem um nome. A gente dá um nome para essa bolinha vermelha lá no núcleo do átomo. O nome dessa bolinha vermelha a gente vai dar o nome de... Vou tentar escrever aqui. Ficou feia essa letra aqui, mas vamos lá. Próton. Então, repete a palavrinha aí onde você está. Próton, para você não esquecer. Ok. Então, essas partículas vermelhas elas têm cargas positivas e elas estão no núcleo. Existe ainda, vou colocar aqui, uma partícula, essa pretinha, tá vendo? E ela não tem carga nenhuma, então cuidado. A partícula vermelha tem carga positiva e o nome dela é próton. A partícula preta, que está junto com a bolinha vermelha lá no núcleo, não tem carga nenhuma. Já que ela não tem carga nenhuma, nem positiva e nem negativa, ela é uma partícula neutra. Se ela é neutra, olha o nome dela. O nome dela é nêutron. Ó. Nêutron. Aqui. Beleza. Então, próton, carga positiva, e o nêutron não tem carga. As duas bolinhas, essa positiva e essa bolinha neutra, elas ficam no núcleo do átomo, ok? Deu para entender isso? Espero que sim. Vamos continuar aí a nossa aula. Existe ainda uma outra categoria de bolinhas aqui, que são essas bolinhas aqui azuis. Observa. Essas bolinhas azuis, elas não estão aqui no núcleo. Elas estão, na verdade, girando ao redor do núcleo. Essas linhas que você vê aqui pretas, tá vendo? Essas linhas pretas aqui, na verdade, elas não existem. É igual quando você vai estudar o sistema solar. Quem que fica no centro do sistema solar? O Sol. Quem que fica girando ao redor do Sol? Os planetas. Quando você pega um livro de ciências ou de geografia e vai olhar e vai aprender sobre o sistema solar, você vê lá aquelas linhas por onde o planeta passa ao redor do Sol. Aquelas linhas que a gente chama de órbita, na verdade, elas não existem. Lá no espaço não tem linha, né, mostrando onde o planeta tem que passar. Na verdade, aquilo é só para indicar que o planeta faz aquele movimento. Aqui é a mesma coisa. Então, essas linhas pretas aqui, na verdade, elas não existem, só estão indicando um caminho por onde essas bolinhas azuis ficam passando, ó, girando ao redor desse núcleo. Tá bom? Cada bolinha gira numa distância específica do núcleo, assim como os planetas giram ao redor do Sol. Mercúrio está pertinho, depois vem Vênus, depois vem a Terra, Marte e assim por diante. Né? Eles vão se afastando.
essas bolinhas também fazem isso, ok? Essas bolinhas azuis, elas estão nessa região em volta do núcleo. Essa região aqui, ó, toda essa região preta, dessas linhas pretas aqui, em volta do núcleo, a gente chama de eletrosfera. Eletrosfera. Eletrosfera é a região em volta do núcleo onde essas bolinhas azuis ficam girando. E olha só. As bolinhas azuis, vou colocar aqui para vocês, as bolinhas azuis. Vamos lá. As bolinhas azuis que giram em torno do núcleo, nessa região que é chamada de eletrosfera, elas têm carga negativa, tá? E o nome delas é não sei se ficou legível, mas elétron, ok? Então, vamos resumir. Eu tenho um átomo é todo o conjunto, tudo isso daqui é átomo. Tá? Lembra quando a gente estava aprendendo agora há pouco sobre a primeira ideia de átomo, que era uma única esfera indivisível? Olha agora, você acha que aquela esfera indivisível corresponde com esse modelo aqui? Esse modelo aqui ele é dividido em vários pedaços e cada pedaço tem bolinhas menores ainda que formam esse átomo. Então, na verdade, a palavra átomo, por si próprio, é uma palavra ultrapassada, porque átomo quer dizer indivisível. Átomo significa que não pode ser dividido. E quando você olha para esse desenho aí, você vê que ele pode ser dividido em partes menores. Tá? Então, o conceito de átomo ele é corrigido. Né? Então, veja bem, eu tenho aqui no átomo, na parte central, qual é o nome dessa estrutura central aqui? Núcleo, ok. No núcleo tem dois tipos de partículas. Fala aí com você mesmo. Essas partículas são os prótons e os nêutrons, ok. Os prótons, partícula vermelhinha com carga positiva, e os nêutrons, partícula preta aqui, sem carga elétrica. Não vai falar negativo, não. Tá? Só tem carga positiva no núcleo. Tá? Ou seja, a outra não tem carga. Agora, em volta desse núcleo, girando numa região chamada de eletrosfera, a gente encontra uma partícula azul com carga negativa. Qual é o nome dessa carga? Elétron, isso aí. Ok? Então, elétron fica em volta girando e o núcleo contendo nêutrons e prótons fica ali, né, quietinho. Ok. Duas observações muito importantes agora, né, que vocês não podem deixar de anotar aí. Claro, vocês vão fazer essas anotações que eu passei aí em cima, tá vendo? Esses nomezinhos é bom vocês fazerem e anotarem no caderno para não esquecer. Mas agora tem duas observações sobre isso que a gente viu até agora. Primeira observação, muito importante. O átomo ele é neutro. O que isso quer dizer? O que é algo neutro? É algo que não é nem positivo e nem negativo. Tá? Observa o seguinte. Quantas bolinhas positivas tem aqui no núcleo? Positivas apenas. 3 bolinhas positivas. Quantas bolinhas negativas? Ó, negativas. Um menuzinho aqui. Tem girando ao redor do núcleo? 3 também. Então, num átomo, a mesma quantidade de prótons, ou seja, a mesma quantidade de carga positiva, é a quantidade de carga negativa. Então, se tem 3 bolinhas positivas nesse núcleo, quer dizer que vai ter 3 bolinhas negativas girando ao redor desse núcleo. Se tem 100 bolinhas positivas
no núcleo vai ter que ter 100 bolinhas negativas girando ao redor do núcleo. Então responde aí agora, você alto, para você mesmo. Se nesse núcleo tiver uma bolinha positiva só, quantas negativas que vai ter que ter em volta? Uma. É a mesma quantidade. Se tem uma positiva no núcleo, tem que ter uma negativa girando em volta. Se tem 10 positivas no núcleo, 10 negativas girando em volta. E assim por diante. Ah, mas professor, e a bolinha neutra? Não interfere em nada, não vai atrapalhar em nada. Ok? Num átomo, a princípio, o que vai ser mais importante para a gente ver são as com carga positiva, que são as vermelhinhas, e as com carga negativa, que são as azuis, que ficam em volta. Ok? Os nomes delas são prótons e elétrons, as positivas e as negativas. A segunda observação. O núcleo de um átomo permanece sempre constante, ou seja, ele não sofre alteração. Como assim? A região da eletrosfera pode sofrer alteração, mas a região do núcleo não. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Existe uma condição onde os elétrons que ficam aqui, ó, esses daqui são os elétrons, tá vendo? Que ficam em volta. Eles podem sair de um átomo, eles podem escapulir do átomo, tá? Ou pode chegar algum elétron e grudar nesse átomo. Então, olha que interessante. Eu falei que a quantidade de bolinhas vermelhas, de prótons lá no núcleo, é a mesma de elétrons em volta, né? O normal é isso. Mas pode acontecer de um átomo ele ganhar elétrons de outro lugar ou ele perder elétrons. Tá? Ou seja, pode chegar mais bolinhas azuis ou sair bolinhas azuis desse átomo. Quando isso acontecer, a gente vai chamar o átomo de íon. Tá vendo? Então repete o nome aí. Íon. Fala alto aí, para sua mãe achar que você é doido. Tá. Bem, quando um átomo ele recebe, ele ganha elétrons, tá? Ele ganha bolinhas azuis, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons, né? Então, observa esse átomo aqui. Ele tem 3 bolinhas vermelhas, né, aqui no núcleo e ele tem 3 bolinhas azuis aqui na eletrosfera. Ok? Então, ele está estável, ele está neutro. Ok, mesma quantidade. Agora, vamos supor que esse átomo, que esse elétron aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Vamos supor que ele sai desse átomo e vai para outro átomo ou vai para outro lugar. Ele escapole dali. Então, esse daqui, ó, sumiu. Tá vendo? Vai ficar com quantos elétrons agora? Um aqui e outro aqui. Tem 2 elétrons. E aqui no núcleo, a gente tem quantos prótons? Carga positiva? 3. O que tem mais quantidade? Prótons ou elétrons agora? Tem prótons. Tem mais carga positiva do que carga negativa. Então, a gente diz que esse átomo ele virou um íon cátion. Ou seja, íon cátion é quando ele tem mais quantidade de carga positiva do que negativa. Para não confundir a cabeça de vocês aí, vou colocar aqui em vermelho, né? A partícula vermelha, ó. Ele tem mais carga positiva do que negativa. Ok? Isso é um íon cátion, quando o átomo fica eletricamente positivo, ou seja, ele perdeu carga negativa e ele ficou com mais carga positiva. Certo? Mas vamos supor que ocorre o contrário, né? Ou seja, aqui agora, cadê? Chegou aqui, ó.
chegou aqui um elétron. Então, está aqui um elétron com carga negativa. E, ó, chegou um outro aqui, ó. Deu para entender? Esquece esse daqui. Esse daqui não tem finalidade, não. Então, ó, vamos olhar aqui agora. Esse átomo ele tem um elétron aqui. Olha só a setinha. Ele tem esse daqui. Ele tem esse e esse. Então, quantos elétrons ele tem aqui? 4. Quantos prótons positivos lá no núcleo ele tem? 3. O que ele tem mais? Carga negativa ou positiva agora? Agora ele tem mais negativo, ele tem mais elétrons, tá? Ele tem mais bolinhas azuis do que vermelha. Então, ele ganhou carga negativa. Tá? Então, ele vai ficar eletricamente negativo. Então, ele vai ser chamado de íon ânion. Tá? Ele fica eletricamente negativo. Uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção, porque isso vai deixar a cabeça de vocês doida. Quando um átomo ele fica positivo, olha só, quando ele é um íon cátion, ficou positivo. Como é que ele ficou positivo? Ele ganhou bolinha vermelha? Em algum momento que eu falei para vocês que veio bolinha vermelha para o núcleo? Não. Então, como é que ele ficou positivo? Como é que ele ficou com mais bolinha vermelha do que azul? Ele perdeu bolinha azul. Então, ele fica positivo, olha só. Ele fica positivo aqui quando perde carga elétrica negativa, quando perde bolinha azul, quando perde elétrons. Então, para ficar positivo, tem que perder. Na matemática, quando fica positivo é porque ganha, né? Aqui não. Se ele ficou positivo, é porque ele perdeu bolinha negativa. Ok? Esse positivo e negativo aqui não está relacionado a ganhar ou perder alguma coisa de quantidade, né? Que eu estou falando, na verdade, de carga elétrica, tá? Não estou falando de ficar devendo, né? Ou ficar no crédito, não. Ok? Então, só fica positivo aqui na química quando perde carga negativa. E quando fica negativo aqui, olha a setinha, quando fica negativo é porque ganhou carga negativa. Então, a conclusão que vocês têm que colocar aí na cabeça de vocês é a seguinte. Aqui ninguém vai perder ou ganhar prótons. Então, a carga vermelha aqui, ó, a bolinha vermelha, ela fica sempre constante. Lembra que aqui da segunda observação, ó, o núcleo permanece sempre constante. Nunca vai ganhar ou perder prótons ali do núcleo, e nem nêutrons. Tá? Então, olha só, a única coisa que vai ganhar ou perder é o quê? Elétrons. Então, repete comigo, a única coisa que vai ganhar ou perder é o quê? Elétrons. E os elétrons ficam ao redor do núcleo, tá? Na eletrosfera. E os elétrons têm carga negativa, certo? Ok. Lembra lá na definição de elemento químico, a gente falou de número atômico. O número atômico ele é representado pela letra Z. Tá? Vamos lá. O que é número atômico? Corresponde à identidade do elemento químico. Você tem uma identidade, talvez um CPF, uma certidão de nascimento, um passaporte, uma carteira de trabalho, de motorista, um título de eleitor, enfim. Todos os documentos que você tem números. E esse número ele é exclusivamente seu. Então, no Brasil e provavelmente no mundo, né, esse número corresponde à sua pessoa, é a sua identidade. Né? Ele só existe para você. A mesma coisa vale para um elemento químico. O elemento químico ele tem uma identidade também. E esse elemento químico, essa identidade do elemento químico, a gente dá o nome de número atômico. Ok? Então, o número atômico ele corresponde ao número do elemento químico. E todos os átomos com o mesmo número atômico correspondem ao mesmo elemento químico. Por exemplo,
Vou dar exemplo aqui do carbono. O símbolo do carbono é o C. Tá? A identidade ou o número atômico do carbono é 6. Se você olhar lá na tabela periódica, olha só. Olha aqui onde está o carbono. Ó. Olha aqui onde está o carbono. Esse aqui é o carbono. Aqui, ó, tem o número 6. Ok? Só ele tem o número 6. Ó, esse daqui é o 5. Esse é o 6. Esse é o 7. Esse é o 8. Esse é o 9. E assim por diante. Tá vendo? Então, só o carbono tem número atômico 6. Portanto, essa é a identidade dele. Todo átomo que tiver número atômico 6 corresponde ao carbono. Então, se um cientista lá no laboratório estiver lidando com um tipo de elemento e perceber que o número atômico daquele elemento é 6, quer dizer que é o carbono. Não existe outro elemento com número atômico 6. O oxigênio é a mesma coisa. O oxigênio ele tem o número atômico 8. Da mesma forma, só o oxigênio tem número atômico 8. Tá? Esse é o número atômico dele. Isso é a identidade dele. Certo? E, da mesma forma, para finalizar essa primeira parte da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre número de massa. Número atômico, então, é a identidade dele. Só uma observação aqui. O número atômico, para você não esquecer nunca, é a mesma coisa que o número... é a mesma coisa que o número de prótons. Opa! Prótons. Vamos lá. Você que é uma pessoa esperta e tem a memória boa, onde estão os prótons mesmo? Eu não vou voltar lá. Né? Eu tenho certeza que você anotou aí. Prótons fica onde? No núcleo. Isso. E os prótons são aqueles que têm carga positiva, negativa ou neutra? E agora? Bem, se está no núcleo, né, e os prótons são aqueles, olha o nome, prótons começa com P, de positivo. Tá? Nêutrons é neutro. E os elétrons são aqueles que ficam por fora, né, os negativos. Então, prótons são aquelas cargas positivas. Então, o número atômico corresponde ao número de prótons, é a mesma coisa. Tá? Então, número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Professor, então quer dizer que se eu falo que o carbono tem número atômico igual a 6, igual aqui, ó, a gente está vendo, quer dizer que ele tem 6 prótons no núcleo? Sim, tem 6 prótons no núcleo. O oxigênio tem um número atômico igual a 8. Quer dizer que lá no núcleo dele tem 8 prótons. Ok? Bem, se o carbono tem 6 prótons no núcleo, quantos elétrons vai ter girando em volta desse núcleo? 6 também. Se o oxigênio tem 8 prótons lá no núcleo, quantos elétrons vão ter girando ao redor desse núcleo? 8. Isso aí. Então você está aprendendo. Você é um cabra bom. Voltando aqui agora na parte da massa. Corresponde à massa total do átomo. Veja bem, uma coisa que eu não falei para vocês, mas vou falar agora. Aqui está o nosso átomo, aquele mesmo lá de trás. Quantos prótons tem aqui? Então, ó, aqui é o nosso núcleo, né? Nosso núcleo, que tem 3 prótons. 3 prótons, ok. Quantos nêutrons tem nesse núcleo? Então, aqui é o nosso núcleo que tem, ó, 3 nêutrons. Ok. E quantos elétrons tem nesse átomo?
3 elétrons. Eu falei um negócio errado para vocês aqui. Vamos corrigir já. Os nêutrons são os pretinhos. Tem 4, na verdade, né? Eu não sei apagar isso aqui, mas então vamos tentar fazer um rabisco aqui. Ó, 4 nêutrons, na verdade. Se você notou isso antes de mim, você é um cara que está prestando atenção, né? Ou uma moça que está prestando atenção, né? Ok. Essas são a quantidade de partículas que eu tenho aqui no meu átomo. Então, eu tenho 3 prótons no núcleo, 4 nêutrons no núcleo e 3 elétrons ao redor do núcleo. Ok. A massa, o número de massa, é o quanto de partículas, é como se fosse o peso desse átomo. É claro que isso é algo tão pequeno, né, que não dá para a gente medir assim. Mas, ainda assim, de tão pequeno, mesmo sendo tão pequeno, existe e tem uma certa massa. Só que uma observação. Os prótons e nêutrons que estão no núcleo, eles são muito maiores do que os elétrons. É claro que aqui no desenho as partículas estão mais ou menos do mesmo tamanho, só para vocês visualizarem. Mas presta atenção. Um próton é como se fosse uma pessoa de 80 quilos. Um elétron é como se fosse um passarinho. Então olha a diferença. Um passarinho ali, um pardalzinho. Imagina, você sobe na balança e ali você está pesando 80 quilos. Aí vem um passarinho pequenininho, pousa no seu ombro. Você acha que vai dar muita diferença ali na sua massa? Quase nada, né? Então é a mesma coisa. Então os elétrons eles são insignificantes perto dos prótons e nêutrons. Os nêutrons são mais ou menos do tamanho de um próton. Tá? Então o que eu posso resumir com isso? Os prótons e nêutrons, ou seja, bolinhas vermelhas e pretas aí no núcleo, elas são basicamente o peso do átomo. As azuis são tão leves que nem conta no peso. Então, olha só essa fórmula aqui. A massa, que é o A, a gente chama de A, a massa, nada mais é que o Z, que é o número atômico, que é o próton, a mesma coisa, né? Mais a quantidade de nêutrons. Então, para você não ficar perdido aí, olha só que facinho. A massa é igual. O Z, que não é o próton, vamos lá no nosso átomo, olha aqui. Quantos prótons tem aqui? 3. 1, 2, 3. Então, ó, 3 prótons. Mais a quantidade de nêutrons. Quantos nêutrons tem aqui? 4. Essa continha você sabe fazer, né? Então, ó, somando aqui, a minha massa, ou a massa desse átomo aqui, vai ser de quantas partículas, quantas bolinhas tem ali no núcleo? 7. Só isso. E as bolinhas azuis em volta? Não conta, porque elas são muito leves, tá? Elas são muito menores do que as partículas do núcleo. Portanto, a massa de um átomo, ou o número de massa de um átomo, nada mais é do que a quantidade de bolinhas que tem no núcleo. Ok? Bem, nessa aula a gente vai até aqui. Na próxima aula a gente vai aprender a fazer algumas continhas baseadas nessa parte de número de massa que a gente viu até aqui. Ok? Espero que vocês não tenham dúvidas. Se tiverem, só perguntar lá nos grupos, na plataforma, ou aqui nos comentários do YouTube. Aquele abraço. Okay? Fica com Deus.